Certo. Agora está em modo tela cheia, né? Sim. Gente, se tiver muito lento, me avisem que daí eu tento reiniciar a internet, porque eu acho que está tendo um pequeno delay. Mas vamos ver se dá certo. Deixa eu ligar uma luz aqui, que eu acho que eu estou meio escura para vocês. Né? Deixa eu ver se melhorou. Tá meio estranho, mas é o que temos. Bom, gente, meu nome é Fernanda, para quem não me conhece. Eu queria agradecer muito o convite. Eu sei que foi a Júlia da Biodapt que me indicou e agradeço muito poder falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto bastante. Eu coloquei um pouquinho da minha trajetória aqui, porque vocês saibam como que eu comecei e por que agora eu vou falar um pouquinho sobre enriquecimento para animais de companhia, né? Que são os animais pets. Eu iniciei minha graduação na Federal do Rio Grande do Sul, né, em 2008, terminei em 2012, tá? E nesse meio tempo eu fiz estágio em alguns locais, fiz estágio com roedores, com coelhos de laboratório, no Hospital de Clínicas. Depois, em 2012, eu fiz um estágio no Zoológico de Campinas, que é o Bosque dos Jequitibás. E lá eu descobri realmente essa parte de comportamento e de enriquecimento ambiental. Né, a bióloga, eu nem sabia que biólogo poderia trabalhar em zoológico, foi lá que eu conheci esse campo da nossa profissão. Né? Não sei se tem veterinários, zootecnista aqui. E aí eu conheci outros profissionais lá também. Aí, quando eu saí da licenciatura, né, quando eu terminei a licenciatura, eu continuei na universidade para fazer o bacharelado, né? Porque eu tive uma oportunidade de estágio e aí resolvi aproveitar. Daí eu fiz estágio no Centro de Reabilitação Mata Ciliar, no Zoológico de Sorocaba, e no final do bacharelado eu fiz estágio voluntário no Zoológico de Canoas, que é um zoológico que tem perto aqui de Porto Alegre, né? Que eu moro na cidade de Porto Alegre. E lá, depois que acabou o meu estágio, felizmente eu fui contratada como bióloga da instituição e fiquei lá de 2016 a 2018. Depois de 2018 teve uma mudança de equipe, né, de gestão municipal, e aí a gente acabou saindo de lá. E aí nesse meio tempo eu estava dentro do mestrado, né, e lá no Zoo eu tinha muita dificuldade para contribuir com a dieta dos animais, né? Tinha algumas coisas que me incomodavam com relação à alimentação que era dada para os animais, e como biólogo não tem essa parte de nutrição, eu fui tentar procurar uma pós-graduação, né? E aí eu acabei descobrindo que biólogo não pode trabalhar com nutrição animal. E aí, eu indo em congresso, conversando com profissionais, eu descobri a zootecnia. Eu nem sabia que existia esse curso. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, a turma da URGS a primeira turma que abriu foi em 2012, né? O curso iniciou em 2012. Acho que a primeira turma que se formou foi 4 anos depois, 5 anos depois. Então, é um curso bem novo. E nesse meio tempo, terminando o mestrado, entrei na zootecnia, né? E aí, ao longo do tempo, eu comecei a focar o meu trabalho na parte de comportamento como bióloga, né? Já que eu tinha saído do zoo, eu trabalhava com isso lá. E aí veio a pandemia, aquela coisa de isolamento social, né? Live e palestra online, aula online. E eu peguei e criei a Comportamento de Bicho no Instagram para falar sobre comportamento. A ideia não era nem ser a minha fonte de trabalho, que hoje é, né? E aí lá eu comecei a falar sobre o comportamento e comecei a atender tutores, né, na parte de consultoria comportamental, que alguns comportamentalistas falam de terapia comportamental. Eu não gosto muito desse termo, mas
na área de comportamento as pessoas falam um pouco sobre isso, a consultoria como uma terapia. Não é o que eu mais faço, tá? Normalmente as pessoas procuram veterinários para depois vir até mim, né? E até aconselho que as pessoas façam isso para descartar questões de saúde. E aí depois a gente vê o que pode estar acontecendo na parte de comportamento de manejo. E nesse meio tempo eu fiz um estágio no Bioparque do Rio, porque eu sou filha de zoológico, né? Não adianta. E lá eu queria aprender um pouquinho mais sobre nutrição. Foi uma experiência muito legal, porque eu consegui ver a transição no zoológico público para um zoológico privado. Né? Foi antes do caso da girafa, então não tenho nada sobre o que falar sobre isso, né? Foi bem ruim, assim, né? Porque eu já tinha saído de lá. Não sei dos casos da girafa, não sei se você sabe, mas depois a gente pode, se vocês quiserem, conversar sobre isso. E aí agora eu sigo no Instagram falando sobre comportamento e agora aos pouquinhos eu estou tentando falar um pouquinho mais sobre nutrição animal, que em setembro eu termino a graduação. Isso é para mostrar o tanto de coisa que eu já fiz e por que eu resolvi por que agora, neste momento, eu estou trabalhando com animais de companhia e estou falando para vocês sobre animais de companhia, né? Eu não gosto de usar muito pet, mas de vez em quando eu uso, né? Que é... Porque vocês vão entender agora por que eu não gosto de usar. Mas, enfim. Então, antes de começar, eu pensei muitas formas de como explicar isso para vocês, porque para mim isso sempre foi complexo. Lá no Zoo também era bem difícil quando eu entrei, porque a gente recebia animais silvestres e aí vinham pessoas com animais pet de companhia e aí a gente não podia atender porque é no zoológico, então aí tem que estudar e ver a legislação. E ao longo do tempo eu fui tentando compreender um pouco como que é o entendimento desses termos, né? Então hoje eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper e perguntar. Então, fauna doméstica, né? Os animais domésticos são aqueles que passaram por processo de domesticação. Animal pet, como vocês já devem ter percebido, é entendido como sinônimo de animal de companhia, que é aquele animal que vive dentro da nossa casa, que a gente usa como companhia mesmo, né? Diferente dos outros animais de produção, por exemplo, que a gente fala bastante na zootecnia, que são os cavalos. O cavalo, inclusive, é considerado pet, mas boi, ovelha, galinha. Então, a gente separa animais de companhia e animais de produção. Até não botei aqui como animal de produção, e sim como animal doméstico, porque não é o foco, né? Aí tem a fauna silvestre exótica, a fauna silvestre brasileira e os tais pets não convencionais. Eu peguei alguns conceitos da legislação que eu acredito que seja a forma mais correta de explicar o que é. Segundo uma portaria do IBAMA, a maioria das legislações de animal silvestre colocam os conceitos, né, do que é fauna silvestre, fauna doméstica, fauna exótica. Lá nessa portaria explica que todos os animais que pertencem à fauna silvestre são espécies nativas, né, que podem ser migratórias ou exercem qualquer função dentro do território brasileiro, né, tem seu ciclo de vida dentro do território brasileiro, ou em águas jurisdicionais, o que quer dizer, alguns animais vêm até a costa brasileira só para ter os seus filhotes e voltam para o local de origem. Ainda assim, normalmente esses animais aquáticos são considerados animais nativos. Aí eu coloquei um exemplo de um golfinho, um jacaré de papo amarelo, o mico-leão dourado e o sabiá laranjeira, que são animais considerados nativos, são animais brasileiros. Tá? Aí a fauna silvestre exótica. São animais, ou espécies ou subespécies de animais que não têm a sua distribuição geográfica dentro do Brasil, tá?
ou aquelas espécies que foram introduzidas pelo ser humano, que foram domesticadas, ou aquelas ainda que mantêm o seu estado aselvajário, né? Aqui tem o exemplo dos leões, né, que são africanos, koalas e cacatuas e calopsitas que são australianas, e o coelho que tem a origem europeia, né? Ali naquela região Ásia, né? Que os artigos mostram que tem um ancestral do atual coelho doméstico. Então, e a fauna exótica são aqueles animais que passaram por... desculpa, a fauna doméstica são os animais que passaram pelo processo de manejo e melhoramento zootécnico. Ou seja, eles apresentam características de interesse humano, características biológicas e comportamentais que fazem com que esses animais eles tenham dependência do ser humano, né? Ou seja, eles podem ter modificado o fenótipo, né, sua aparência, para que tenha um objetivo objetivo humano. Por exemplo, eu vou explicar um pouquinho depois sobre isso. Animais com pelos curtos, animais com pelos longos, animais pequenos. A gente pode ver que os cachorros, eles foram... o cachorro foi uma espécie que foi amplamente selecionada, né? É visível a quantidade de raça que tem. Então, isso é considerado fauna doméstica, que passou por processos de melhoramento zootécnico. Isso é importante para que a gente consiga diferenciar o que são animais de companhia e domésticos e animais de companhia silvestres, né? Eu gosto de falar sobre isso porque isso vai influenciar bastante no comportamento desses animais. Alguns animais, eles passaram pelo processo de domesticação, né? E são considerados animais de companhia. Por exemplo, o cachorro e o gato, ou o coelho e o porquinho da Índia. Eles passaram pelo processo de domesticação, e esse processo ele leva milhares de anos e pode e deve, né, surgir uma espécie nova, que é isso que caracteriza um animal doméstico. Ele não tem mais as características do ancestral selvagem. Aí ele pode ter o fenótipo, que é a aparência modificada, o comportamento de estrita dependência com o ser humano, e o que é diferente do animal que é manso, né? Que muitas vezes as pessoas falam erroneamente que é um animal domesticado. Por exemplo, o papagaio é um animal silvestre que às vezes eles estão tão acostumados com o ser humano que eles ficam mansos, mas nunca domésticos, né? Eu gosto de frisar bastante isso, porque o processo de domesticação necessariamente vai gerar uma nova espécie e vai ter mudança, né, a espécie selvagem para a espécie que se torna doméstica. Eu sei que é bem complexo esse assunto. Eu trouxe esse artigo aqui que é bem interessante. Ele é bem longo, mas fala bastante sobre isso que eu estou falando. Esse livro aqui também fala um pouco mais da questão evolutiva da espécie humana, né? Mas fala um pouco sobre os outros animais. E esse aqui também que fala exatamente isso que eu comentei, das espécies que são utilizadas para produção, né, para uso alimentar ou para serviço, e animais de companhia, né, como que ao longo do tempo isso foi acontecendo. Eu coloquei um pouquinho, de forma resumida, sobre como que aconteceu o processo de domesticação, né? Muitos animais, eles começaram a se aproximar das pequenas aldeias de agricultores quando os humanos começaram a se instalar de forma mais fixa na Ásia e na Europa. Aí um dos motivos da aproximação desses animais dos humanos é porque lá eles encontravam abrigo e alimentação, e os humanos começaram a se aproveitar desses animais, e aí começaram a selecionar para aproveitar a lã, carne, para animais de serviço, e acabou que, conforme foram passando os anos, milhares de anos, os animais mais mansos
foram sendo selecionados ao ponto de serem constituídos de uma espécie nova, né? Então, como eu já falei, o processo de domesticação é caracterizado por resultar em mansidão, né, alteração do aspecto morfológico, que é a parte externa, né, do animal, que a gente consegue ver. Tem a alteração comportamental, que é aquela dependência dos animais pela espécie humana, e quanto maior o tempo, visíveis essas características. Por isso que tem uma certa diferença entre cães e gatos, né? Estima-se que a domesticação dos cães foi há 15, 20 mil anos atrás, e a dos gatos há 10 mil anos atrás. Depende muito do autor, porque são estudos paleontológicos, e aí cada ano tem um artigo novo, mas é mais ou menos esse tempo. Por isso que os gatos parecem ser animais mais selvagens, quem tem gato sabe como que os gatos são, né? E quem trabalha com gato, convive com gato e cachorro, sabe que os dois têm bastante diferença comportamental, né? Isso se deve pelo tempo de convivência que eles têm com a gente, né? Mais ou menos assim. E isso vai refletir da forma como a gente cuida desses animais, né? Então, ao longo do tempo, as pessoas começaram ao invés de criar cão e gato, começaram a criar outros animais e começaram a selecionar outros animais. Por exemplo, os coelhos, os porquinhos da Índia, os ratos. E aí, todos os animais que não eram animais convencionais, cães e gatos, eles começaram a chamar de animais não convencionais. E aí, por isso que veio o termo pet não convencional. Porém, a maioria desses animais, eles estão há pouco tempo perto da gente. Mais de 1000 anos, mas menos de 10, 15 mil anos quando comparado aos cães e gatos. Então, esses animais, eles têm um pouco mais de medo dos seres humanos, né? E são um pouquinho mais arredios, mais medrosos. E, além disso, eles são presas na natureza, né? Se a gente for ver o ancestral desses animais. Então, por isso que muitos animais, eles não... dessas espécies mais consideradas presas, eles não interagem muito com a gente, né? E às vezes, por isso que é muito difícil tu conseguir pegar um coelho no colo, um porquinho da Índia. Às vezes eles ficam tão incomodados que estressam e podem até morrer. Né? Passarinho também, principalmente. Daí aqui eu trouxe uma legislação, aquela que eu citei no início, só que em 2019 eles alteraram e colocaram outras orientações, né? Como para não virar bagunça, o órgão ambiental começou a definir quais os animais poderiam entrar no Brasil e quais os animais poderiam ser criados em casa, né? Como animal de companhia. E aí, nessa portaria, tem um anexo, né, que é o anexo 1, que lá eles falam todos os animais que são isentos de autorização do órgão ambiental, do IBAMA, tá? E aí eles usam essas espécies como sinônimos de domésticos. O IBAMA e para o órgão ambiental que estiver fiscalizando, o estado ou o município, esses animais são considerados domésticos. Só que o que a gente conversou, se a gente for olhar a lista, depois eu vou passar e vou mostrar para vocês, nem todos os animais passaram pelo processo de domesticação. E aí a gente tem que tomar cuidado para não chamar animais que são silvestres, né, ou que mantêm comportamentos assalvajados como animais domésticos, apesar do IBAMA dizer que são, né? Não sei se eu consigo, se eu estou conseguindo explicar para vocês a confusão que é, né? Então, por exemplo, eu bem didático, assim. A calopsita e o periquito australianos,
são animais lá no local de origem deles, eles são selvagens, mas aqui para o Brasil, eles são isentos de autorização, tu pode ter um animal em casa, e para o Brasil eles são domésticos, né? Mas comportamentalmente, eles ainda não são domésticos, tá? Isso é importante a gente saber porque eles mantêm comportamentos selvagens, né? E quando a gente vai pensar em comportamento e enriquecimento ambiental, isso é importante. Por exemplo, o avestruz africano, aquele é o avestruz mesmo, ele, se tu quiser ter um avestruz em casa, pode ter, é autorizado pelo órgão ambiental, tá aqui na legislação. Porém, a gente tem que ter todo o cuidado com o manejo desses animais, são animais selvagens e tal. Para vocês entenderem o quão complexo é a questão de definição de animal doméstico, animal de companhia e pet não convencional. Aí, ao longo dos anos e conforme foi passando, eu acho que é uma moda, ou não sei o que fascínio que as pessoas têm, elas foram criando demandas e o órgão ambiental teve que ir se adequando para fiscalizar isso tudo, né? Aí existem pets não convencionais que são silvestres, né? Que são aqueles que possuem comportamento selvagem e que não estão naquela lista, que tem alguns exemplos aqui, Hedgehog, ai, me esqueci que ave que é essa. Mas, enfim, furão, pogona. E aqui aqueles animais que estão lá naquela lista, mas que não têm comportamentos asselvajados, né? Apesar de que pro IBAMA são considerados domésticos, que é o periquito australiano, coelho, porquinho da Índia. Porquinho da Índia e coelho são domésticos, são domesticados, né? Calopsita e periquito australiano, eu acredito que não. Acho que é bom. Aí, sobre esses conceitos, eu acho que eu consegui dar uma pincelada. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar agora. Não sei se ficou tranquilo de entender. Alguém me diz sim? Não? Oi? Acho que deu para entender, sim. Tá. Eu sei que é difícil. Mas eu precisava falar sobre isso para que depois vocês compreendessem algumas coisas. Porque na hora de pensar no enriquecimento, a gente tem que conhecer a espécie. Né? Então, independente se é doméstico, silvestre, se a pessoa tem autorização ou não tem autorização, porque assim, quando a gente é profissional, mesmo se o animal seja legalizado, a gente não tem o poder de julgar a pessoa e tal. Tem uma legislação que autoriza os veterinários a atenderem animais que não são legais e eles não são obrigados a denunciar. Acho que não é interessante fazer isso, porque daí as pessoas não vão querer levar no veterinário e tem toda uma função ética aí envolvida. Mas como profissional a gente pode atender animal ilegal, né? Independente se for legalizado ou ilegal, em ambiente sob cuidados humanos, falando nesse caso em ambiente domiciliário, na casa das pessoas, como que esses animais vivem, né? Em zoológicos também é assim, né? Quando a gente coloca eles sob cuidados humanos, muitas coisas mudam. Uma delas é que eles recebem uma oferta de alimento com uma certa frequência, eles têm a certeza que eles vão receber esse alimento. Nesses locais, eles estão livres de predadores, não precisam caçar, apesar de que a gente não tem poucos animais que caçam em domicílio. Eles vivem sozinhos, né? Ou eles vivem com animais que são escolhidos por nós, humanos, ou vivem somente com os humanos, né? Eles têm cuidados veterinários sempre que necessário, ou deveriam ter.
E o ambiente desses animais é previsível. Normalmente tem rotinas já estabelecidas, o que não é ruim em certos casos. Mas é importante a gente conseguir variar, né? Por quê? Porque quando os animais eles não têm uma variedade de oportunidades comportamentais dentro do ambiente onde eles vivem, eles perdem a capacidade de escolha, né? De decidir algumas coisas naquele ambiente. Porque no ambiente de vida livre, ele tem vários estímulos, né? Ele decide se ele quer caçar, ele decide se ele quer dormir, ele decide se tem que fugir de um predador. E o ambiente doméstico, não. Porque já está tudo ali para ele, né? Ele não precisa decidir nada. E isso pode levar ao tédio, né? Pode levar à frustração, pode levar à tristeza. Acho que os outros palestrantes devem ter falado bastante sobre isso. E aí, o que a gente pode fazer, né? Oferecer itens de enriquecimento ambiental. Eu trouxe alguns conceitos aqui. Esse autor foi um dos primeiros que estudou o enriquecimento ambiental em zoológicos, né? A técnica de enriquecimento ambiental foi iniciada em ambiente zoológico, justamente porque as pessoas que trabalhavam no local viram que precisavam melhorar o ambiente do animal de alguma forma, né? Estudando o comportamento, eles perceberam que precisavam melhorar o ambiente onde os animais viviam. Então, aqui tem um conceito, né, que o que é enriquecimento ambiental é oferecer estímulos para que a gente consiga manter o bem-estar psicológico e fisiológico ideal. Aqui tem outro autor mais recente, depois do Jefferson, que o enriquecimento ambiental é toda modificação que a gente faz no ambiente dos animais para que eles vivam de forma melhor, né? Essas modificações elas têm como objetivo facilitar a expressão de comportamentos naturais da espécie e assim melhorar o bem-estar animal. Aí aqui tem uns exemplos, né? Urso polar, tentando retirar fruta de um bloco de gelo, o cachorro usando o disco aqui como uma caça, e aqui um ambiente preparado para gatos, né? Gatos, eles precisam de ambientes verticalizados. Então, quando a gente vai pensar em enriquecimento, a gente tem que pensar num planejamento, né? No zoológico, quando tem uma equipe e tem que ser conversado com a equipe de biólogos, veterinários ou tecnistas, os cuidadores também, a gente tem que planejar, né, o enriquecimento. E em ambiente doméstico, às vezes, não tem esse planejamento, né? Mas, quando a gente está iniciando, é bom a gente pensar dessa forma. Hoje em dia, eu já faço meio automático, sabe? Eu sei o que funciona para aquela espécie, eu sei... normalmente eu uso os mesmos enriquecimentos, só que para animais diferentes, então eu não sigo tanto no dia a dia essas etapas, mas para quem está começando é importante, tá? Então eu coloquei 5 etapas: conhecer a espécie, definir quais os objetivos que a gente quer com esse enriquecimento, definir qual tipo de enriquecimento, né? Vocês vão ver que tem vários tipos de enriquecimento, eu acho que os outros palestrantes devem ter comentado sobre isso. Escolher qual material utilizar e, se for possível, avaliar. Em ambiente doméstico, eu acho que há pouca avaliação, mas em outros ambientes é importante avaliar para conversar com a equipe e para alinhar algumas coisas. Mas eu usei um exemplo no meu trabalho de conclusão da biologia para vocês terem uma ideia depois como que a gente pode avaliar isso. Apesar de que eu tenho quase certeza que o professor Cristiano deve ter mostrado vários exemplos. Eu não pude assistir a palestra dele ontem, mas vou tentar explicar depois um pouquinho como que a gente pode avaliar. Então, antes de começar, conhecer as espécies. Eu coloquei aqui alguns exemplos de espécies que eu atendo e a maioria a grande maioria é o que as pessoas têm em casa, assim, né?
de porquinho da Índia, coelho, calopsita, roedor. Porquinho da Índia também é roedor, mas esse aqui é outro tipo. É rato, né? Twister ou Wister. Tartaruga d'água ou cágado, jabuti, cachorro-gato e papagaio. Botei 2 espécies de pistacite, que é pequeno e médio, grande porte. Então, assim, um exemplo do que a gente tem que saber, por exemplo, de roedores e coelhos. Eles são animais considerados presas, então talvez eles tenham um pouco de medo de interagir com o enriquecimento. Então, tem que ser coisas que façam com que eles não fiquem tão assustados. Eles são curiosos, eles são muito ativos, eles cavam túneis, né, abrigos para se esconder. Eles possuem crescimento dos incisivos, que são os dentes da frente, então é importante a gente fazer enriquecimento para desgastar esses dentes. Existe uma diferença na dieta, então tem de enriquecimento alimentar, que vocês vão ver que tem os tipos, né, que a gente pode oferecer. E a maioria tem um hábito noturno crepuscular, que normalmente ficam mais ativos no final da tarde, de noite e no início da manhã. Isso é importante para que a gente coloque o enriquecimento em horários em que os animais estejam um pouco mais ativos. Aí também tem, dentro de conhecer a espécie, a gente tem que entender as particularidades. Né? Por exemplo, porquinho da Índia e coelhos, eles têm que ser mantidos em ambientes horizontais, porque esses animais eles não escalam. Porquinho da Índia consegue subir um pouquinho, coelho dá um pulinho que outro, mas de forma geral não é um animal que escale, que pule que nem gato, por exemplo, ou que nem o rato. Os ratos eles conseguem escalar, eles têm essa habilidade. Eles preferem ambientes verticalizados. E aqui as 3 espécies são bem ativas, mas eles são mais ativos durante o dia, né? O porquinho da Índia pode ser um pouquinho mais à noite também. E os ratos 100% crepusculares noturnos, assim. Quem tem rato sabe, de noite eles ficam bem doidinhos. Aí outro exemplo, os citacídeos, da ordem Psittaciforme, né? Nem todos são citacídeos, né? Eles têm grande habilidade com os membros, quem já viu um papagaio comendo, uma arara que eles usam a pata. Eles são ativos e curiosos, eles gostam de, coloquei debulhar entre aspas, que descascar coisas, né? Desgastar tronco com bico, né? Eles vocalizam muito, existe diferença na dieta também, então tem que cuidar com o tamanho dos itens, quais itens que a gente vai oferecer, o enriquecimento para animais de grande porte diferente do que para animais de pequeno porte. E, no geral, eles têm o hábito diurno, né? Eles são mais ativos durante o dia. Cães e gatos, por exemplo, eles são curiosos e ativos, os dois são caçadores, embora a gente entenda que os gatos eles são mais caçadores que os cães, né? Eles estão adaptados ao convívio humano, existe uma diferença na dieta, principalmente na parte nutricional, né? Mas como as dietas comerciais elas já nos dão essa diferença, então não é tão difícil, né, a gente errar. Né? E também existe diferença no turno de atividade, apesar de que alguns gatos consigam se adaptar ou modular com o horário da casa. Não sei quem tem gato, por exemplo, a minha gata, ela dorme, tem noites que ela dorme a noite toda e algumas noites ela, principalmente no verão, ela está bem ativa de noite. Então, varia muito essa questão do hábito do gato. Justamente pelo aquele fato que eu falei para vocês, que eles são domesticados há menos tempo que os cães. E já os cães não, a maioria, se não é um idosinho,
fica super acordado de dia e de noite, super acordado de dia e de noite dorme. Né? E aí algumas particularidades, os gatos eles gostam de escalar, subir em móveis, interagem com objetos que se mexem. Nas brincadeiras isso tem que acontecer, nos enriquecimentos isso tem que acontecer. Ficou errado ali. Não gosta de mudança no ambiente, grande maioria. Os cães, eles vivem mais no chão, eles não têm tanta essa necessidade de escalar, eles brincam sozinhos, a maioria gosta de mudar de ambiente, né? E isso está muito associado ao passeio, né? A gente tem sempre que estar promovendo atividade física com os cães. Né? Não que os gatos não passeiem também, eu tenho clientes que passeiam com os gatos e aí quando eu vou atender eles eu tenho que passear também. Aí eu coloquei outro exemplo, né, tentei colocar diferentes classes, né, e espécies. Aí tem a tigre d'água, essa aqui, ou cágado, né, tartaruga, eu chamo de tartaruga de água doce e algumas pessoas chamam de cágado, né. Esses animais eles se alimentam na água, já os jabutis eles são terrestres, eles não precisam comer na água. Elas são mais ativas, elas nadam bem, elas são mais rápidas, elas são caçadoras. Os jabutis são mais lentos, os dois cavam buracos e isso vai ser importante depois, todos esses comportamentos, para que a gente decida que tipo de enriquecimento a gente vai usar e quais comportamentos a gente vai estimular, né, ou inibir, dependendo do objetivo. Então, quando a gente vai fazer o enriquecimento, a gente tem que pensar nos objetivos. O que a gente quer com esse enriquecimento? A gente quer aumentar a atividade física? A gente quer aumentar o tempo da procura do alimento, já que esses animais, eles sabem que vão ter a alimentação disponível? O que a gente quer também? Diminuir o tempo de descanso, que, consequentemente, é aumentar a atividade física, né? Ou fazer com que eles fiquem mais ativos. O que a gente quer? Aumentar interações sociais, por exemplo, a gente adotou um animal novo e a gente quer que eles interajam, né? A gente pode colocar um enriquecimento para promover isso, né? Mais ou menos nesse sentido. Isso essa interação social pode ser entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécie diferente. E são um tipo de interação social, que é super importante, né? Que algumas pessoas não interagem ou interagem pouco com os animais, né? E aí, às vezes, isso pode levar a distúrbios comportamentais. Então, a gente também tem que decidir, né, qual o tipo de enriquecimento. Eu trouxe essa divisão, eu acredito que os outros palestrantes também tenham trazido, como eu não assisti, eu não sei. Existe essa divisão, alguns autores dividem assim e outros dividem o cognitivo. Alguns autores colocam essas aqui mais o alimentar e alguns autores colocam o alimentar dentro do cognitivo, que é mais ou menos assim que eu comecei a usar, né? E acaba que o cognitivo, que é o desafio e a promoção de... desafio não, normalmente é a procura de alimento que a gente faz, né? Aí entra no cognitivo. No cognitivo tem o físico, que é a estrutura do ambiente, a paisagem, os abrigos, os locais que os animais utilizam no ambiente para locomoção, locais para que os animais desgastem as garras, as unhas, no caso dos gatos, ou do bico, no caso dos psitacídeos. O social, quando promove aquela interação entre os indivíduos da mesma espécie ou entre espécies diferentes. Normalmente é importante a gente fazer esse tipo de enriquecimento para animais que vivem em grupo, por exemplo, os psitacídeos. O sensorial, que daí a gente pode entrar a alimentação também, por isso que eu não gosto muito dessa divisão, porque eu acho que os enriquecimentos eles se complementam, né? Não tem como a gente separar uma coisa da outra, mas é mais para nos ajudar a escolher, normalmente num estudo científico, por exemplo. Aí o sensorial pode envolver o paladar, o olfato, o tato, a audição, a visão, né?
e aí o cognitivo que eu já expliquei. Aí agora eu vou falar um pouquinho e dando exemplos de como eu uso isso nos meus atendimentos, tá? Eu esqueci de falar que além da parte comportamental, eu atendo como pet sitter, né? E aí, meu celular tocou. E aí eu tenho muito exemplo desses atendimentos, né? Que durante o pet sitter, além de, não sei se vocês sabem, não sei daqui, eu vou na casa do animal e, além de oferecer alimentação e água, limpar as necessidades, eu faço atividade de enriquecimento ambiental, porque eu adoro, sabe? E é um momento que eles estão longe dos tutores, eles precisam um pouquinho mais de atenção, aí ao invés de ir lá só dar carinho, eu sempre faço uma atividade. Então, os exemplos que eu vou usar aqui é muito dos animais que eu atendo, né? Então, é um exemplo de enriquecimento físico. Os arranhadores para os gatos, os puleiros de diversos materiais para aves, tocas e túneis que podem ser usados para roedores, para coelhos, para gatos. Os gatos também gostam de caixa de papelão, né? As redes para roedor, rede para gato também. Tem alguns animais que eu atendo de calopsita que eles colocam. Se eu colocar que eles colocam redinha para as aves também, que elas adoram. Daí aqui tem um exemplo. Agora vai começar os vídeos, tá? Vai começar as coisas mais legais. Esse aqui é o enriquecimento físico que o tutor fez para os gatos deles. Ele pegou e fez uma árvore, literalmente, né? Que os gatos. Qual é o comportamento do gato? Ele gosta de escalar, né? Então a casa deles é toda preparada para os gatos. Esse é um exemplo legal. Esse aqui eu peguei da internet. É um exemplo de como que a gente pode melhorar o ambiente dos gatos, né? O enriquecimento de verticalização que a gente fala. A gente coloca prateleira, objetos que os animais arranhem, durmam aqui, né? Por quê? Porque os gatos, eles gostam de ambientes altos, né? Eles gostam de ter a visão do todo em cima, porque são animais que se sentem seguros dessa forma. Aí aqui um exemplo de enriquecimento físico para a calopsita. Inclusive eu fiz semana para ela. Esse material é casca de pinos, encontra em floricultura. Tem que ser aquela casca que é tratada, né? Que não tem nada químico, né? E é usado para que eles consigam desgastar o bico, que os pistacídeos, eles têm crescimento no bico, sabe? E aí, além de promover o desgaste, ele é uma forma de estimular comportamentos, né? De curiosidade e tal. Eles não comem, mas se comerem não tem grandes problemas, mas eles não comem. Esse aqui é um exemplo de enriquecimento físico. Aí aqui é um exemplo de enriquecimento sensorial. Os ratos, os roedores em geral, eles gostam de cavar, né? Aí essa aqui foi até a tutora que plantou. É graminha de brotinho de alfafa. E aí no vasinho elas estavam cavando para comer o brotinho, né? Estimula esse comportamento de cavar toca também. Isso é uma forma de enriquecer o ambiente. Dá para usar triguinho, dá para usar alpiste, dá para usar pipoca. É bem tranquilo de fazer essa graminha. Aí aqui tem outro exemplo de enriquecimento sensorial com os gatos. Não sei se quem tem gato já deve ter usado o catnip. Gatos selvagens também, todos os gatos de todas as espécies respondem ao catnip. Quer dizer, não são todos, né? Mas é para os gatos responderem. Né? O catnip é uma erva da família do hortelã. Tem um artigo publicado já que diz que os animais começaram a se encostar o objetivo de se encostar e provocar essa euforia
é que a planta ela tem alguns compostos que provocam isso, ativam alguns receptores lá que deixam os gatos excitados e ativos, e também tem função protetora, né? Pode proteger contra parasitas e tal. E aí eles ficam nessa de ficarem ativos, e eu gosto muito de usar o catnip para quando o animal ele não usa o arranhador. O tutor fala, meu gato não usa arranhador de jeito nenhum, fica arranhando no meu sofá, o que eu faço? Pego o arranhador e coloco o catnip, que isso pode dar uma estimulada para ele usar o arranhador. Aí aqui tem o exemplo da graminha, que dá para usar para qualquer espécie, né? Para coelho, para gato, cachorro adora, que tá um exemplo de... não é na área externa, né? Pode usar uma coisa grande para plantar grama para os animais. Aqui os tutores usaram aquelas gramas sintéticas, e esse aqui foi uma plantinha que eu levei para ele comer. Aqui é um exemplo de enriquecimento social entre eu e os animais, fazendo carinho e dando alimentação. Isso é uma forma de interação, enriquecimento social entre humanos e os animais, né? Normalmente a gente associa com comida, por isso que é difícil a gente fazer a divisão, né? Aqui eu coloquei aquele enriquecimento do catnip para mostrar para vocês que, apesar dele ser sensorial, é que não está rodando. Apesar dele ser sensorial, ele serve como enriquecimento social também, né? Porque eram 2 gatos. Aí por que não está fazendo, não está abrindo? E aí, quando eu coloquei a erva, deu meio que um princípio de, não sei se era brincadeira, na minha interpretação foi uma brincadeira, mas alguns animais eles brigam, então tem que cuidar um pouco. Isso é uma forma de interação social que foi promovida pelo enriquecimento. Eu tenho muito exemplo com gato, porque é a maioria dos animais que eu atendo, tá? Então, aí agora os cognitivos, que é o que eu mais gosto, assim. Sempre mexendo com a alimentação, né? A gente pode usar rolinho de papel, bolinha de papel, rolinho de papel higiênico, a gente corta várias tirinhas do rolinho e faz bolinha. Isso aqui é para ave, para ave puxar com o bico aqui, né? Aqui é um local para armazenar feno, né? Aí dá para colocar algumas coisas aqui para o animal puxar. Animais que comem feno, eu gosto muito de pegar o feno e distribuir pelo local onde ele está e colocar a alimentação misturada no feno para ele ir lá catar, procurar, né? Realmente procurar o alimento. Aqui é um exemplo de uma capivara que lá no zoo eu era uma das responsáveis por fazer os enriquecimentos dos animais, né? E aí foi até uma cuidadora lá do zoo que deu a ideia de pendurar a alimentação da capivara em cima, porque ela não estava comendo no chão, né? Era um animal de vida livre, filhote, e não sei, começou a não comer no chão, e ela pendura, ela inventou esse varal, que é o que eu uso para os animais agora que eu atendo, né? Quase todos os herbívoros, coelho, porquinho da Índia, eu uso o varal, que dá super certo. Aí aqui é um exemplo de gato com enriquecimento usando o rolinho de papel, que é super fácil de fazer e na maioria das vezes eles interagem. Eu coloquei ração e petisco dentro do rolinho, daí ao invés dele apesar dele ter o comedouro ali com ração, eu coloquei petisco ali para ele ficar um tempo tentando pegar. A outra também veio de curiosa e, conseguiu. O ideal é não colocar a alimentação deles no comedouro, né? Mas como os tutores, eles ficam meio ansiosos quando eu não coloco, aí na filmagem eu tento deixar o ambiente
e durante o atendimento da forma como eles querem, né? Não tem muita liberdade para decidir algumas coisas, né? Mas em cativeiro, em zoológico, né? Quando os animais estão sob cuidados humanos, o ideal é separar um pedaço do alimento e, ao invés de colocar no comedouro, colocar em itens de enriquecimento, né? Aqui é o exemplo do varal. Eu uso qualquer coisa para pendurar, né? Se os tutores autorizam, eu faço. Aí aqui era uma mesa de centro, ó, o feno espalhado, a tutora colocava tudo num lugar só, aí eu comecei a espalhar, usar caixa de forrageio. Forrageio é quando a gente estimula a procura do alimento, né? Aí eu pendurei as couves dele, ele comia temperinho verde também. Aí aqui tem outro exemplo com um porquinho da Índia. Ao invés de colocar no comedouro as folhas, eu pendurei. Daí tem a outra ali do outro lado roubando. São duas porquinhas da Índia, elas ficam separadas, porque senão elas brigam. Aí aqui um exemplo com coelho também. Aqui também não tinha onde pendurar, eu peguei uma mesa, duas mesas e pendurei o feno para estimular ele a procurar o alimento, a se mexer, a ficar nessa posição. São vídeos bem curtinhos. Aqui é um exemplo também de varal, eu adoro usar varal para tartaruga. Essa foto é bem velha, era quando eu trabalhava lá no zoo ainda, tá meio ruim aqui. Mas o que a gente fez? A gente pegou a ração deles, a ração seca para tartaruga, e colocamos um pouquinho de carne moída aqui. Aí colocamos uma cordinha e penduramos no laguinho onde elas ficavam. Elas não foram muito, né? Mas eu não consegui filmar na época, eu não sei porque eu não consegui filmar. Mas algumas subiram aqui, elas estão aqui, né? Não dá pra ver, mas algumas tentaram subir, ficou muito alto, né? A gente não conseguiu fazer com que elas interagissem. Mas tudo bem também quando eles não interagem, né? O importante é oferecer e se eles não quiserem interagir, tá tudo certo. Aí aqui um exemplo com jabuti, também usei varal. Eles gostam muito dessa florzinha aqui, o hibisco. Aí usei rolinho de papel higiênico, tem frutinha nativa aqui dentro, as ameixinhas, caixa de ovo. Aí aqui são enriquecimentos mais artificiais que eu falo, né? Que eu não recebo nada para fazer propaganda da Pet Games, mas é uma empresa que eu gosto bastante. Eles têm diversos dispositivos de enriquecimento, né? Aqui eu trouxe alguns para vocês verem. Eu uso bastante nos atendimentos, tá? Isso aqui é uma bolinha para colocar ração. Coloca a ração dentro e tem um furinho aqui que o animal vai com a pata ou com a cabeça e vai caindo a ração. Aqui é um comedouro lento. No meio é mais difícil do animal acessar do que nas bordas, né? Tu coloca a ração aqui. A gente fala que são comedouros lentos, né? Esse aqui é outro tipo. Aqui no meio é mais difícil do animal acessar e na volta é mais fácil, né? E esse aqui é para colocar alimento úmido. Sachê, patê, aquelas latas que é mais pastosa, sabe? Aí aqui é um exemplo do coelho, aqui ele usando. O Flor, infelizmente, ele nos deu esse ano, mas eu tenho muito carinho sobre ele, né? Eu cuidei dele durante 2 anos. Aí ele vai com a cabecinha e no que ele bate com a cabeça, a ração vai caindo. Aí isso faz com que eles comam mais devagar,
Porque coelho adora ração, né? Cão e gato também. E aí, às vezes, eles comem muito rápido a alimentação. Isso pode causar, pode dar engasgo, pode fazer falsa via, que é, ao invés da alimentação entrar na entrada no esôfago ali, entra na, na parte respiratória. Então, é interessante também a gente fazer com que eles comam devagar. Aí aqui está um exemplo de um cachorro usando aquele comedouro que é um labirinto ali. Esse cachorro aqui, esse comedouro eu vendi para uma amiga que eu comecei a vender, mas agora já não vendo mais. Mas uma amiga queria um comedouro porque esse cachorro que ela atendia comia muito rápido. E ele estava com problema de refluxo. E aí, não parece, mas ele está comendo mais devagar. Imagina, ele deveria ser um aspirador, né? Aí aqui tem um exemplo com aquele outro. Esse é legal de ver, porque os gatos, eles têm a questão dos bigodes, então eles não curtem muito comer no meio, que é mais difícil, né? Aí, no caso, é petisco, mas pode colocar a alimentação completa, normal. Daí, já que ele não conseguiu com o focinho, ele vai com a pata. Esses dois gatos, qualquer coisa que eu colocava para eles, eles iam. Ó, eles não conseguem com o focinho, e aí ele vai com a pata. Eu tirei o som porque toda vez que eles conseguem fazer, sempre tem eu comemorando atrás, né? Aí aqui foi os exemplos de tipo de enriquecimento. Aí tem a quarta etapa, que seria o material, que é sempre importante escolher materiais que não tenham plástico, que a gente tem que evitar usar cola, prendedor, né? Quando possível não usar jornal. Por isso que eu coloquei craft ou papelão também, né? E sempre cuidar, principalmente para aves, para que os enriquecimentos não tenham a possibilidade do animal prender a cabeça, a pata, né? Até porquinho da Índia também, cachorro, gato, né? Tem que cuidar sempre com um tipo de material para a gente preservar a segurança deles, né? Então, aí depois de fazer o enriquecimento, se a pessoa quiser avaliar, que normalmente o ambiente doméstico é um pouco mais difícil, né? Daí a gente pode ver, se a gente souber, né, o que é realmente a atividade do animal. Se aumentou a atividade física, né, por exemplo, no caso, quando a gente faz atividades com um animal que tá com muito tempo, tá dormindo muito, né, sem ser questão de saúde, se o animal continua comendo rápido, e aí a procura do alimento ajudou a aumentar o tempo de alimentação. No caso daquele cachorro que estava, lembra que eu falei que ele estava comendo muito rápido? Se o animal está mais ativo, né, diminuiu o tempo de descanso. Se ele aumentou as interações sociais, por exemplo, o animal que não interage com nenhum animal por medo, né, quando a gente recebe um novo animal para estimular, né, essas interações sociais. Um exemplo que é bastante comum para mim o animal arranha muito o sofá. E a pessoa coloca o arranhador e o animal não usa. Aí coloca o catnip e o animal começa a usar o arranhador, né? Ele para de arranhar o sofá. É tudo comportamento do animal que a gente tem que direcionar, né? É o alimento natural, é o comportamento natural da espécie que ele está expressando no ambiente onde ele está vivendo, mas ele está fazendo isso no local que não é o que o tutor quer, no caso do sofá. Tem que ser no arranhador. Será que o enriquecimento conseguiu promover isso? Caso de coelhos e roedores, que normalmente adoram um fiozinho, né? O animal parou de roer o carregador, a gente conseguiu direcionar com o enriquecimento
esse comportamento natural dos roedores e coelhos também, né, para desgastar o dente no brinquedo de madeira ou em algum alimento, né? Isso são algumas coisas que a gente pode avaliar. Em ambiente doméstico é difícil fazer isso porque normalmente as pessoas não têm esse conhecimento técnico, né? Mas é possível fazer isso em ambiente de zoológico. Daí por isso que eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês como que pode ser feita essa avaliação. Esse artigo foi publicado na revista Zoociências, foi meu trabalho de conclusão da biologia. Eu estudei 2 grupos de bugios no zoológico de Sapucaia do Sul, que é um zoológico aqui do Sul. Eu fiz o estudo em 3 etapas. Gente, eu nem me lembro mais. Primeiro, a gente tem que construir um etograma, que eu acredito que os outros palestrantes devem ter comentado, que é tudo o que os animais eles podem expressar de comportamento, né? Daí eu dividi em algumas categorias: descanso, locomoção, alimentação e comportamentos sociais, e aqueles comportamentos relacionados ao uso do enriquecimento. No início, eu observei eles durante 6 dias, livre, né? Eu anotava tudo o que acontecia, para depois eu colocar todos os comportamentos nessas categorias. Aí, na etapa 1, teve essa habituação também. Esqueci de falar. Os animais, eles têm que ficar acostumados comigo, né? Para que eu, como observadora, não interfira no comportamento deles, como espécie, né? Então, esse tempo de habituação, que foram os 6 dias que eu observei eles de forma livre, foi para isso. Aí depois, na segunda etapa, que foi dividida em 3 fases, foi realmente quando eu comecei a analisar o comportamento deles. Eu analisei o comportamento antes de aplicar o enriquecimento, durante o enriquecimento e depois do enriquecimento. Aí esses foram os itens que eu escolhi. Por que esses itens? Porque os bugios, eles são macacos que vivem em árvores, né? Eles dificilmente descem no chão. Diferente dos macacos pregos. Se vocês têm conhecimento dos primatas, tem alguns que descem mais ao chão e tem uns que ficam mais em cima e tem uns que ficam nesse sobe e desce, né? Que são os macacos pregos. Mas os bugios, eles dificilmente descem no chão, né? E aí eu estudando a espécie, porque na época eu não sabia nada, né? Foi o que eu falei para vocês, tem que conhecer a espécie antes. Eu escolhi enriquecimentos que eu vi que no ambiente deles faltava. Por exemplo, eu vi que faltavam folhas, os bugios são animais que consomem muitas folhas, então na dieta deles eu vi que tinham poucas folhas ofertadas. Os alimentos eram muito no comedouro, daí eu fiz o enriquecimento para que o alimento ficasse mais pendurado, imitando galhos de árvore. Eu coloquei folhas, né, dentro de sacos para que eles colocassem a mãozinha lá e fossem procurar o alimento. Eu vi que dentro do recinto precisava locais para eles se locomoverem, daí a gente colocou mais troncos, fizemos uma escada para fazer como passagem, né, do grupo. Eu introduzi algumas flores que eles gostam bastante de hibisco. Fiz meio que pêndulos, né? Como é que é o nome? Não é guirlanda, tipo umas guirlandas, mas aqui não me lembro o nome. Consegue dobrar, é um galho que consegue dobrar, não me lembro o nome. Aí enrolei aqui, coloquei as folhinhas e as flores. Aí aqui outra forma de ofertar. E aqui eu coloquei passas e umas folhinhas escondidas para estimular a procura do alimento. Aí aqui alguns animais interagindo. Eu usei esses 2 grupos, o ruivo e o preto, né? Tem 2 espécies de bugios ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul. E no zoológico, nesse zoológico que eu estudei, tinham essas 2 espécies. Aí aqui interagindo com o tronco das uvas passas e aqui com a guirlanda lá de hibisco. Aí o que aconteceu?
quando eu fui analisar os dados estatisticamente, a gente viu, apesar de a gente conseguir ver uma diferença no tempo de descanso entre antes do enriquecimento e depois do enriquecimento, eles diminuíram o descanso, que é esperado, eles aumentaram a alimentação e eles aumentaram um pouquinho a questão de comportamentos sociais. Mas, estatisticamente, a gente viu que só a alimentação teve um efeito, sabe? De repente, porque a gente estimulou tanto itens novos para esses animais, que aí a gente conseguiu realmente promover uma mudança para esse grupo, né? Já no grupo 2, a gente não teve muita diferença, né? Mas ainda assim, a gente pode ver que os animais... Não, no grupo 2 não teve muita diferença, até inclusive diminuiu aqui, né? A parte de locomoção, que era o que a gente não queria, a gente queria promover. E só a alimentação também, mas não foi significativo. Esse grupo aqui tinha uma diferença do grupo 1, que esse grupo ainda tinha 2 filhotes. Não, esse grupo aqui tinha 2 filhotes. E aí, de repente, a parte de descanso, de locomoção aumentou e diminuiu por isso, sabe? E esse grupo aqui era um pouco mais paradão, assim, né? Só tinham 2 adultos. 2 adultos, não. Gente, faz tanto tempo. Não, os 2 grupos eles tinham filhote, mas esses aqui o filhote era mais jovem. E esse aqui os filhotes andavam mais independentes. E os filhotes eles andavam na garupa dos pais ainda. Por isso que não deu tanta diferença no descanso e na locomoção. Mas enfim, é só para vocês terem uma ideia de como que a gente pode fazer um estudo sobre isso. Né? Eu acredito que o Cristiano deve ter mostrado alguns exemplos, não sei. Então, aqui algumas coisas para aprofundar, algumas bibliografias que eu utilizei, né? Mais essas aqui e essa aqui. Né? Essa aqui é mais a título de curiosidade, se vocês quiserem ler mais sobre o assunto. Né? Esse aqui é um livro bem básico, bem curtinho, os capítulos, mas é bem interessante. E esse aqui eu comecei a ler agora, gente, é muito bom. Para quem gosta de gato, tô adorando. Assim, é muito legal sobre o comportamento de gato, específico de gato, né? Mas esse aqui é de enriquecimento ambiental para animais de companhia, animais silvestres, né? Esse é de comportamento geral, esse também, e esse aqui é animal doméstico. Aí eu queria fazer uma propaganda, acho que a parte de enriquecimento já está aqui, mas eu queria convidar vocês, para finalizar, né, convidar vocês para me seguirem lá no Instagram, que é Comportamento de Bicho, não botei aqui o arroba, mas é uma cabeçuda. E eu tô fazendo uma rifa, gente, porque eu vou sair para estágio curricular em junho, e eu preciso de dinheiro para me manter lá em São Paulo. Eu vou fazer no estágio com alimentação natural de cães e gatos e pretendo fazer no local com nutrição de animais silvestres, que ainda não me aceitaram, mas eu tenho fé que vão me aceitar no lugar que eu pedi. E aí, se vocês quiserem contribuir comigo, entrem lá no Instagram, me sigam. O valor é R$10 e tem esses super prêmios aqui que eu selecionei para incentivar as pessoas a me ajudarem. E, gente, eu acho que foi o que eu consegui preparar para vocês. Espero que não tenha ficado muito confuso a parte do inicial ali. Eu tentei trazer um pouquinho de coisas bem práticas, assim. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, acho que não estourei tempo, né? Foi certinho, achei que eu ia falar menos e acho que foi isso. Certo? Aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat ou abrir o microfone. Isso, botaram ali pra minha cara. Obrigada. Não sabe nem fazer propaganda, né? Obrigada, gente. Espero que tenham gostado, assim, ó.
Foi a primeira vez que eu falei sobre animal de companhia. Eu sempre falava sobre animal silvestre, então foi bem desafiador, assim. Não ficar tão técnico e ao mesmo tempo não ficar tão superficial, sabe? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Tem dúvidas? Cri, 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 cri. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu tenho uma cachorra e ela é de porte médio. Sabe me falar algum tipo de enriquecimento que eu possa usar com ela para ela gastar energia? Mas ela faz alguma coisa que tu não gosta, assim? Tipo, destruir as plantas? Não, é porque eu queria que ela gastasse mais energia mesmo durante o dia. Porque eu não fico em casa todo dia, então eu não consigo brincar muito com ela. E por ela ser bem grande, eu acho que falta isso para ela, sabe? O que eu sugiro, eu não trabalho com a parte de comportamento de cães, sabe? Porque eu acho que cães é muito. O pessoal fala que as outras espécies são mais complexas que cães, mas eu acho o contrário. Eu acho que cães são mais. Eu acho mais difícil, assim. Mas o que eu sugiro sempre é fazer o passeio, todos os dias. Tem que passear com o cachorro todos os dias. Nem que seja 20, 30 minutos por dia. Eu sei que é difícil, mas. E o que eu aconselho também é usar aqueles dispositivos que eu mencionei ali da Pet Games, que daí tu coloca alimentação no comedouro, bolinha, por exemplo. Se a casa é grande e tem por onde andar, ele vai ficar boa parte do tempo com o focinho, né? Empurrando a bolinha para cair a ração. E outra coisa também é a gente brincar com eles, né? Jogar bolinha, correr com eles, né? Por isso que é importante o passeio. Mas mais nesse sentido, assim, não sei se te ajudei, assim. Sim, obrigada. Gente, eu vi ele agora. Pet sitter. Tá, vou responder aquela ali, depois eu olho nas outras. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, assim, ó, eu comecei a trabalhar como pet sitter não foi nem tanto por necessidade, sabe? Porque na época eu tava saindo da bolsa do mestrado e aí já tinha umas consultorias comportamentais. Foi mais. Tá, foi para ganhar uma grana extra e tal, mas porque as pessoas me pediam ajuda e eu comecei a atender os vizinhos e parentes e tal. E aí, com o tempo, eu fiz uns panfletinhos explicando que eu era bióloga, falando que eu tinha experiência com comportamento, que eu cuidava dos animais quando as pessoas iam viajar e comecei a colocar nas caixinhas do correio. Né? Não tive muito cliente desses panfletinhos, mas o que me ajudou muito e demorou um pouco foi o Instagram. Eu produzi conteúdo ali no Instagram e depois a indicação das pessoas e as pessoas verem como é que eu trabalho, aí eu comecei a ter bastante clientes. E hoje eu vivo só disso, sabe? Com a zootecnia, depois eu quero começar a atender a parte nutricional, mas eu já meio que é minha profissão, assim, sabe? Até por isso que eu tô fazendo a rifa, porque eu vou ficar 3 meses sem poder atender os animais e aí eu precisava de uma fonte financeira, né? Mas, assim, dica que eu tenho é divulgar teu trabalho de alguma forma, né? As duas formas que eu encontrei foi os panfletos, que não deu muito resultado, e até tive alguns, assim, mas nada comparado ao Instagram, gente. Se vocês puderem aparecer no digital, assim, ó, é isso aí. Tem uma outra pergunta, né? Deixa eu ver aqui.
É bom itens que estimulam a morder. O que isso era? Do cachorro? Era. Ah, tá. Tem mais alguma dúvida, gente? Obrigada, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, então a gente que agradece, Fernanda. A palestra foi ótima. Muito obrigada pela presença, pela disponibilidade. E é isso. Tá bom. Então tá bom. Boa noite para vocês e é isso. Parabéns pelo evento.